meu boa noite aqui. Opa, tem bastante. Maurício, boa noite, Maurício, Eliana, Joel, como é que vai, meu parceiro? Carol, Daniela. Deixa eu desligar meu microfone aqui para não dar retorno. Ok. Espera aí um pouquinho, pessoal, que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui, mas já vou entendendo já já. Só um minutinho. Ok. Quem mais está chegando aqui? A Meire, a Regina, Maria Cleide, Renato, Luciana Andrioli, e mais? E mais que eu ainda não dei boa noite. Maria Lúcia, oi Maria Lúcia. Carol, Cristiane, a Ellen, a Beth, ok? Bastante gente. Maravilha, quase todo mundo aqui, né? Maravilha. A Verônica acabou de entrar agora também. Legal, pessoal, muito bom, viu? Tranquilo aí, Ricardo? Podemos já fazer a prece de abertura? Tudo caminhando bem? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Acredito que a maioria já esteja aqui, tá? São 20 horas e 7 minutos, tá bom? Então eu peço que todos possam, nesse instante, levar seus pensamentos até o Mestre Jesus, respirando calmo e profundamente, agradecendo a toda a equipe espiritual que nos envolve nesse instante. Como de hábito, eu peço que todos se imaginem ali no Irmão Rodolfo, aquele salão tão agradável, onde por tantos e tantas semanas nós lá estivemos, ali, nos preparando, todos juntos. E nesse instante também nós pedimos a presença de toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos envolve, que nos inspira, para que nós possamos estar aqui fortes, empenhados, determinados realmente a dar sequência a esse curso, a essa escola, tão importante foi na vida de cada um de nós. Que nós possamos sentir nesse instante todo o acolhimento da equipe espiritual ali do irmão Rodolfo, toda a equipe espiritual ali da casa, os nossos mentores, as equipes de limpeza e proteção, que esses nossos irmãos estejam nesse instante também em nossas residências, e assim nos protegendo e nos auxiliando, para que nós possamos nos preparar para esse momento tão especial que é o momento da nossa aula, o momento do nosso aprendizado. E assim nós seguimos. Também a nossa gratidão imensa ao nosso querido companheiro irmão Rodolfo, que nos acolheu tantas e tantas vezes ali na sua casa, naquele hospital abençoado, Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo. E ali que nós possamos contar também, além do irmão Rodolfo, com o nosso querido Mestre Jesus, que sempre estará e está junto de nós, por meio dos seus ensinamentos de luz, por meio do seu Evangelho. E é esses ensinamentos que hoje serão ministrados pelo nosso irmão, nosso querido companheiro Maurício, que será o nosso expositor de hoje e que nos fará refletir bastante, tá, sobre esses ensinamentos, sobre oportunidades que a gente tem de melhoria, sobre a nossa tolerância, sobre a nossa educação, sobre tudo aquilo realmente que se faz necessário que nós possamos cultivar nesse momento que tem exigido tanto de cada um de nós. Que acima de tudo nós possamos estar todos juntos, todos os unidos, de mãos dadas, junto de Jesus, fazendo uso agora na prática de todos aqueles ensinamentos que foram ministrados no decorrer dos últimos meses, dos últimos anos. Esse é o momento da gente colocar à prova
e em prática aquilo que aprendemos. E junto de Jesus nós vamos seguindo em direção ao Pai, em direção ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai do céu. Aquele que, com a sua misericórdia, nos permitiu termos a graça e a bênção da reencarnação, para que assim pudéssemos resgatar os nossos débitos e auxiliar aquele irmão que caminha ao nosso lado, estendendo a mão a cada um deles, e assim, juntos, vamos seguindo, evoluindo e crescendo em direção ao Pai. E nesse instante, nós agradecemos a todo esse acolhimento espiritual que recebemos, e assim nós iniciamos as atividades dessa noite com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja, Deus. Que nós possamos agora, todos juntos, cantar o hino. Zé, eu acho que está sem som. O pessoal está comentando aqui. O som não está saindo, tá? Fonte eterna de bondade.
Will? Zé, tá me ouvindo? Perfeito, então. Legal, gente. Boa noite a todos, né? Eu imagino que mais algumas pessoas entraram aqui. Vocês nos perdoem, mas tem alguns pontos, alguns detalhes técnicos que às vezes fogem do nosso controle. A gente está, aos poucos, fazendo os ajustes necessários, mas a gente chega lá, tá bom? Então, boa noite para aqueles que eu ainda não vi, né? E que chegaram enquanto a gente estava fazendo o encerramento, a abertura, né? Então, uma alegria realmente a gente estar junto de vocês aqui novamente nessa aula, tá bom? E dando sequência ao nossa sequência, no nosso procedimento aqui da Escola de Aprendizes, então acho que a gente tem 2 temas para ler hoje, é isso, Zé? Você vai passar agora para a gente, por favor? Então vai lá, manda brasa. O primeiro tema, o tema da Cleide. Beleza, pode passar o tema da Cleide então, vai lá. Tema 34, Prece das Fraternidades. O que representa para mim? Para mim, um grande louvor, que é proferida com respeito e muita fé e amor. Uma grande confiança em cada palavra que é ditada pela nossa boca. Além que oramos muitas vezes em conjunto, de pessoas com o mesmo pensamento, por formarmos uma egrégora de fé. Sinto-me forte pela espiritualidade, com as forças do mal, e percebo uma importância dessa prece para o mundo contra essa força que insiste em querer dominar o mundo. Então, vamos manter essa prece sempre que podemos para nos ajudar a chegar o bem mais rápido e afastar o mal do planeta. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Agora o tema da Adriana. Tema Pode 31. colocar, Zé. A aliança tem diversas acepções, porém, a mais importante é a espiritualidade. Para mim, a aliança são elos que vão sendo formados devido às suas dificuldades, defeitos e obstáculos que devem ser superados. Cada elo que se supera fica no passado, juntando-se com os que já foram superados, formando assim uma corrente. Essa corrente conta a sua história de evolução, mostrando o caminho pelo qual percorreu até chegar a esse momento em que se encontra. Sou uma pessoa que não gosto de olhar para o passado, mas às vezes me deparo com situações que me faz ver o que passei para chegar até aqui. E só então me deparo com o que tive que superar. Então surge um entusiasmo de que o futuro há de ser melhor do que o passado. Olhando para trás, vejo aquela corrente com todos os elos de todas as situações vivenciadas por meu espírito, que percebo a jornada que percorri. E no silêncio, percebo que cada elo me transformou em quem eu sou hoje. Esta é a aliança que fiz e que vou levar para a imortalidade. No silêncio da noite, percebo quanto ainda tenho que percorrer para alcançar a minha meta. E agradecendo a Deus sempre por fazer parte desta aliança que chamo de amor. Para mim, esta é a maior aliança que existe. Amar a si, ao próximo e tentar fazer, nem que seja um pequeno gesto de amor. Então, sim, faço parte da aliança de Deus. Ok, Zé, obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Cleide, pela colaboração de vocês.
Acredito que todos verificaram que hoje eu mandei mais um tema para todos aí, tá? Acho que foi o tema 34, né? Então, só lembrando que a gente está confinado, está numa condição especial aqui, mas as regras da escola continuam, tá? Então, a necessidade da gente estar fazendo os temas, se possível, lendo eles aqui, é muito legal, né? Sempre é bom quando a gente tem o ponto de vista de uma outra pessoa em relação a um desses temas tão instrutivos que são em nossas vidas. Peço também para que tenham bastante atenção com as cadernetas, as anotações, tá bom? A gente está numa época que certamente, principalmente aqueles que estão ficando aí 24 horas com a família, né? A tolerância tem que estar ali em várias páginas da caderneta, tá bom? E a paciência, porque se isso não está acontecendo, você já, com certeza, já evoluiu muito, porque aqui em casa o negócio está pegando, tá? Então, a tolerância, ela está sempre presente aí nas anotações que a gente faz, tá bom? Tranquilo. Então, eu creio que é só isso realmente de recado, né? A gente, assim como a gente tem seguido as recomendações dos nossos governantes, né? A gente não tem uma data, uma previsão realmente para retomar as nossas aulas, para retomar as atividades nas casas religiosas e nos centros espíritas. Então, meus amigos, realmente a gente precisa se adequar cada vez mais a esse modelo, né? Que a gente está seguindo aqui. Então, vamos seguir em frente. Eu acho que, como a gente sempre comentou, né, o ideal seria que todos nós estivéssemos juntos, nos abraçando, nos cumprimentando, mas já que isso não é possível agora, né, e eu vou lembrar, só para fechar e passar para o Maurício, de um ponto que, num vídeo que eu estava assistindo do Haroldo Dutra Dias essa semana, eu achei muito legal, porque ele relatou uma história do livro Paulo e Estevão, e quando o Paulo ele estava na cadeia, estava preso, né, ele estava muito, muito deprimido. Por quê? Porque ele não conseguia mais ter contato com as pessoas, né? Com as igrejas que ele fundou, com os amigos. Então ele estava muito isolado. E um dia Jesus apareceu para ele e falou, por que você está triste? E ele comentou, né? Porque eu realmente tenho um trabalho enorme para fazer, mas eu preso aqui eu não consigo. E Jesus disse para ele nesse instante: use suas missivas, use as cartas, né? Fale com as pessoas através da carta. E o Haroldo Dutra, ele comentou justamente isso, né? Nós estamos confinados, mas a internet está aí, à nossa disposição. Então, usemos o meio digital, o WhatsApp, as lives, né, e todos os recursos que a gente tem em mãos hoje, para que realmente o consolo e o conforto chegue no coração daqueles que precisam. Eu acho que é isso, né? Para eu entendi finalmente, realmente, que esse é o caminho, pelo menos, que a gente tem uma alternativa mais clara nesse instante. Tá bom? Então, fique aí agora, né? Com o nosso convidado, sei que todos estavam ansiosos, né? A gente gosta bastante dele e é uma grande alegria ter ele aqui. Bem-vindo, Maurício. Pode abrir seu microfone e seguir em frente, amigão. Boa noite a todos. Boa noite, Zé Ricardo. Boa noite, Dirceu e todos os nossos companheiros de jornada que estão aí conosco, acompanhando nossa participação na aula 103 sobre regras para educação, conduta e aperfeiçoamento do ser. Uma honra, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E de um assunto que eu gosto muito, um assunto que, na verdade, de 5 anos para cá tem sido a minha vida, né? Minha vida profissional também é atrelada à educação. Então, eu venho estudando muito, consigo agora, né, juntar tudo isso que a gente aprende com o Espiritismo e com a vida prática, eu, olhando essa aula e as próximas duas, né? Na verdade, quando eu fui rememorar a aula de hoje, acabei vendo as 3, porque elas são um desencadear, né? E são muito boas as aulas. Então, vocês vão poder aproveitar bastante. E está abrindo esse último período, né, da Escola de Aprendizes, né? Vocês têm aí agora a reta final para trabalhar o que é o mais importante da Escola de Aprendizes, que são as nossas condutas. A maior dificuldade do ser humano não é saber o que fazer. Muitos aqui talvez não precisassem fazer um curso
como escola de aprendizes do Evangelho, para saber o que tem que ser feito. A dificuldade mesmo está no como fazer. Então, a escola ajuda muito ao longo desse período todo a nos dar um roteiro, tá? Um roteiro seguro, uma travessia mais coordenada dentro dessa reforma íntima, estando todos nós inseridos nesse mundo, com todos os desafios que a gente tem em vida, né? E assim, para a gente poder dar um início, né? Falando aí de regras, o que é regra? Regra é alguma definição, olha, isso aqui tem que ser feito. E eu gosto de comparar regra a uma ponte. Quando você chega na beira de um rio, você pode passar pelo rio nadando, você pode passar pelo rio de barco, ou você pode procurar uma ponte para atravessar sem precisar entrar no rio, esse esforço todo. Alguém passou ali antes, alguém teve que fazer o pilar dessa ponte, e de repente a gente só precisa atravessar. O esforço que vai requerer é palmilhar, atravessar essa ponte. Essa ponte é o Evangelho. Nós temos uma ponte, nós temos o caminho, a verdade e a vida para nós. É uma ponte. Para que eu tenho que atravessar esse rio com tanto mais esforço pela nossa vida? Por que eu tenho que entrar no rio nadando contra essa correnteza? Por que eu tenho que pegar um barco, vou ter que remar, um esforço tremendo, se eu posso pegar já algo construído, algo já pronto, feito? No entanto, também para atravessar a ponte a gente tem que ter um esforço. E ele é um esforço próprio, são os nossos próprios passos, nós vamos ter que andar. E essa ponte, ela delimita, né? Você não pode passar em qualquer lugar do rio, tem que ser ali, naquele ponto. Por isso que a regra, ela é restrita àquele ponto. E esses pontos são os pontos do Evangelho que Jesus veio nos ensinando ao longo dessa... não só da Escola de Aprendizes, há 2000 anos nós temos aí o Evangelho na humanidade para ser esse roteiro, para ser essa ponte. Dito isso, né, a gente entendendo que regras, né, são normas de conduta, né, do Evangelho. Agora cabe a gente fazer uma reflexão sobre o que é educação, para a gente poder entender, né? Vamos contextualizar agora o que é educação, já que é regras para educação, conduta e aperfeiçoamento do ser. Na internet, né, que hoje em dia está fácil a gente pesquisar lá, eu fiz lá um Google, né, e apareceram alguns pontos, né, em alguns lugares diferentes eu fui fazendo um resumo. Tem lá um ato, a educação é o ato de educar, de instruir. Disciplinamento. Significa, eu gosto mais da última, né, da questão da disciplina. Toda educação é um ato de disciplinamento. No sentido técnico, eu também peguei. O que é educação? É um processo contínuo. Então, fazendo já aqui uma interrupção. A educação, se é um processo contínuo, ela não para nunca. A gente está sempre tendo novas coisas a se educar. É um processo contínuo. É uma melhoria contínua. Então, se nós estamos num nível agora, nós já temos um próximo nível, nós já temos algo a mais a conquistar, que nós, olhando na criação, a gente vai ver o quanto que a gente ainda está distante em termos espirituais, dos espíritos mais elevados, o quanto a gente ainda tem que se educar. Então, é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades. Nós temos faculdade física, nós temos a faculdade intelectual e nós temos a nossa faculdade moral. Então, aqui nós vamos tratar na Escola de Aprendizes principalmente das duas últimas.
Um pouco da intelectual, porque muitas das ideias que a gente tem, quando a gente está tratando de reforma íntima, é questão intelectual, da gente, de repente, aprender coisas que a gente não sabia. Então, do ponto de vista intelectual, a gente vai melhorar. Agora, o objetivo da escola e o objetivo dessa aula aqui, do tema, é a educação moral. Então, é um processo contínuo dessas três educações, dessas três faculdades, e o resultado, o objetivo disso é melhor integrar em sociedade. E eu não quero pensar só na sociedade nossa aqui da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, do Brasil, e nem do mundo. A gente tem que pensar em nos integrarmos como uma família universal, universo. Então, dentro das leis divinas, quanto mais eu me integro a essas leis divinas, mais eu vou estar interagindo em sociedade, em grupo. É para isso que serve eu me educar. Então, eu consigo formar um pensamento crítico, consigo formar um cidadão com isso. Agora, eu achei uma definição de educação mais poética que eu quero compartilhar, que eu acho que tem muito a ver com a escola de aprendizes, que fala assim: educação é manter vivo o amor pelo saber, despertando no coração e pondo em marcha a sua razão e a sua liberdade. Tal liberdade construída pelos tijolos da autonomia do indivíduo. Essa aqui está filosófica. E vamos traduzir isso aqui. Por buscar. A pessoa que quer se educar, ela tem que gostar de melhorar. É um amor não só pelo saber, mas pelo aplicar esse saber. Despertar no coração, ou seja, a minha emoção tem que ser movida. Despertar também a razão, quer dizer, unir a emoção com a razão e que vai gerar uma liberdade. Quanto mais educado eu for, mais livre eu sou. Quanto mais alienado eu sou, menos educado eu sou, menos liberdade eu tenho, porque a pessoa, quanto mais educada, mais fácil fica para ela fazer as escolhas, que é o livre-arbítrio, exercer o livre-arbítrio. Então, quanto mais educado eu for, mais liberdade do ser eu vou ter. Quanto mais longe da educação, mais dificuldade eu tenho para as minhas escolhas. Essa é por isso que falar em educação é tão profundo e tão importante. E tenho certeza que todos vocês, nesse processo, já há 103 semanas, mais aqueles que já estão desde o do curso básico, vocês vêm trabalhando isso. Vocês vêm, tenho certeza que vocês estão melhores do que quando vocês chegaram, quando vocês entraram, que a educação do ser de cada um de vocês galgou progressos. E a partir desse instante, esse começo do terceiro e último ano da escola de aprendizes, com todo esse arcabouço formado que vocês tiveram, agora a gente vai entrar na questão da educação no patamar mais alto. Se eu me educo, se eu chego na educação nesse modo mais elevado, para aumentar a minha autonomia do indivíduo, eu fico mais senhor do meu destino. Eu sou a pessoa que sei escolher o que eu quero para a minha vida. Nós chegamos no ponto da autoeducação. Eu não preciso mais de ninguém, apesar de eu querer ter todos em volta, mas o grande caminho da educação é quando eu me autoeduco. Eu não preciso de ninguém mandando eu continuar a minha melhoria contínua. Eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu busco isso. E daqui a um tempo, a escola de aprendizes vai acabar. Como é que vai ser no momento em que a gente não tiver mais esse grupo se reunindo? Se eu mantiver essa coesão, se eu conquistar essa competência de autoeducação, eu vou garantir esse meu processo
daqui em diante, sem correr o risco de retrocesso, de estacionar, de parar o meu caminho de educação do espírito. Então, é isso que nós buscamos a partir do momento que a gente fala da autoeducação. Eu selecionei aqui, para a gente aí mergulhar um pouco mais, tem uma citação no livro do nosso texto, desse livro aqui, ó, do Berto Roden, que é o livro Educação do Homem Integral. O Berto Roden é um educador universalista, um brasileiro muito iluminado. E ele escreveu, ele é especialista em educação. Ele fala assim, ó, ninguém pode educar alguém. Nós que somos pais, mães, né, ou que é professor, é meio duro ouvir isso. Alguém só pode educar-se a si mesmo. A verdadeira educação, ela é intransitiva. Nem o próprio Cristo conseguiu aloeducar seus discípulos. Ele deu todos os exemplos, mas a educação, o experimentar, o vivenciar, o buscar pôr em prática, é só o indivíduo. Então, complementando com outro educador que é do meu lado profissional, ele fala assim, o ônus do ensino cabe à pessoa que quer ensinar. Então, eu sou um palestrante espírita, eu quero falar de um tema, eu vou lá, estudo um tema, procuro também vivenciar isso na minha vida e venho compartilhar minha vivência. Então, isso é o ônus de quem vem dar uma mensagem, é o que eu tenho que fazer. Aí, a quem cabe o ônus da aprendizagem? Porque é muito comum pessoas, quando reclamam de escola, falar que a escola é ruim, mas e o aluno? O aluno, ele se esforça. Quantas pessoas já estudaram escola ruim e se tornaram grandes nos seus setores de conhecimento? Muitos exemplos tem por aí. Então, você pode ver alunos brilhantes saírem de escolas ruins, pessoas brilhantes que nasceram em condições financeiras terríveis e conseguiram prosperidade, por exemplo. Ou seja, cabe a quem aprende esse ônus da aprendizagem, de buscar, de querer, de ter a vontade. Então, no nosso material, no nosso texto, em vários momentos a gente vai ver, quem for ler ou quem já leu, que depois que a gente fala de educação, que a gente tem informação, que a gente tem um exemplo, a gente tem o evangelho, o que faz eu colocar isso em prática? O que faz eu fazer a educação virar resultado? É o livre-arbítrio, e ele é exercido através da vontade. Eu estou com vontade de fazer isso? Eu estou disposto a pagar o preço? Porque muita coisa que a gente aprende como o correto no evangelho não é fácil. A gente tem que ter renúncias. A gente tem que abrir mão de coisas que a maioria gosta, e você sabe que, apesar de ser legal para o mundo, você sabe que para o ser, para a questão espiritual, não é nem um pouco legal, muita coisa não é. Isso é um dilema na reforma íntima. Então, a gente sabe o que é certo, eu já fui educado, eu estou pronto para dar o próximo passo. Mas eu tenho que dar o próximo passo, eu tenho que ter essa vontade. Eu vou ter que enfrentar a resistência do mundo dizendo que eu tenho que ir para outro caminho. Eu tenho que aguentar as pessoas falando assim, assina aqui, ó, vamos fazer isso aqui que a gente vai levar vantagem. Vamos ser os espertos. O mundo nos oferece de tudo para a gente sair do caminho. Então, quem é educado vai ter que ter essa força de vontade de saber dizer não. Como diz Jesus, seja o seu proceder sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. A educação, ela dá essa liberdade da gente poder dizer não. Quem não sabe, quem não está educado espiritualmente, vai dizer sim. Pode, entre aspas, estar escolhendo, por falta de informação, coisas que vão levar lá para a ruína.
Por isso a importância da educação, da gente estar com o lado moral mais desenvolvido, de nós pesarmos as nossas escolhas. Por isso que a gente fala de emancipação, de você ser senhor do seu destino e não mais ser manipulado, direcionado pelos outros, fazer a vontade dos outros para ficar tudo bem, para não deixar ninguém chateado, enquanto você sabe que aquilo não é o ideal para você, não é o ideal para a sociedade, não é o ideal para a tua família, não é o ideal para seus trabalhos sociais. Quantas coisas a gente acaba, de repente, por pressão externa, deixando aquilo tomar conta da gente, e a gente acaba, para não causar problema. A pessoa educada já não fica mais presa a essas coisas. Nem por isso ela vai brigar, ela vai ser uma antissocial, ela vai ser uma pessoa desagradável. São condutas. E aí, gente, o que eu gosto muito da aula de hoje é que nós vamos ter aqui um arsenal de requisitos. E a próxima aula é só os requisitos, um por um. A gente vai poder tangenciar um pouquinho deles hoje. E esses requisitos, são 9, eles vão ser como ferramentas do trabalhador para você conseguir atravessar essa nova fase do aprendiz do Evangelho. Essa fase de que você já se fortaleceu durante esses 2 anos, primeiros anos que passaram, que já terminaram, para você agora entrar numa nova fase, uma fase mais elevada. Hoje você está com uma possibilidade aumentada, a sua percepção espiritual está mais crescida, as suas vontades, elas mudaram, algumas delas, elas melhoraram, elas ficaram mais refinadas. Você talvez não aceite mais certas diversões que não fazem mais sentido para você. Certas companhias que te trazem mal, você já não quer mais. Você não vai querer gastar teu tempo com certos tipos de distração que não faz mais sentido. Por quê? Porque você está buscando paz, você está buscando Jesus, você está buscando luz, você está buscando mais. Você quer subir. É igual a planta está lá na semente. Quando ela nasce, a folha busca a luz. A folha sempre busca a luz. Se você mudar a plantinha de lugar, colocar ela no lugar escuro, para onde que está o feixe de luz, a folha vai se virar para lá. A natureza, ela é assim, ela tem esse poder. A gente vai sendo atraído para a luz. E é isso que a gente está colocando aqui para vocês. Se a gente chega nesse ponto que nós estamos, nós queremos mais luz. Mais luz. A gente vai querer nutrição. Você tem fome, você tem sede. Como está aqui quando eu coloquei para vocês. O amor pelo saber, o amor, despertar o coração, manter em marcha a sua razão. É um movimento que não tem mais volta. Por isso que alguns filósofos da antiguidade falavam que os animais que eram felizes porque eles não sabiam de tudo isso. Talvez fosse, na cabeça do materialista, mais fácil realmente não ter a noção da moral, porque tudo que você faz, você não tem responsabilidade nenhuma. Por isso, essas correntes filosóficas materialistas vão falar, felizes são os animais. Nós somos seres que viemos, inclusive, do reino animal, mas nós estamos cada vez mais desenvolvendo a inteligência para a luz. Mais alto, mais alto. Então, o quanto que... Essa é uma pergunta que eu sei que vocês não vão poder responder assim, aqui pelo grupo, né? Com facilidade, igual a gente quando está ao vivo, mas quanto que está essa tua força de vontade? Porque eu venho falando assim, ó, qual que é o motor de arranque? Qual é a alavanca? Me dê uma alavanca que eu vou mover o mundo. É a vontade. Como é que está a tua vontade de se autoeducar? Nos momentos
que você tem de disponibilidade, que tipo de coisa você busca? Você deixa para depois, não se educa, ou você já consegue perceber que você está buscando sozinho melhorar, que você busca uma leitura mais edificante, uma música boa, uma música com boas mensagens, com boas vibrações, que te dá paz interna, se reunir com a família com mais frequência, se interessar por alguém que esteja precisando de ajuda. Como é que está essa minha vontade? Como é que está esse meu movimento em direção à luz? Se eu tiver com isso desenvolvido, se eu estiver notando que eu estou melhor, isso significa que você está conseguindo ter essa autoeducação aumentada. Tá? E olhando aqui, né, o nosso material, a primeira dos requisitos, na verdade, é o requisito base, é o requisito mais fundamental de todos eles. Né? São 9. Número 1 é o amor. Então, o amor é a mensagem do Evangelho. O amor estrutura e dá a base de tudo. Então, todos os outros requisitos que a gente vai precisar para fazer essa travessia, para ser esse homem, essa mulher mais virtuosa, mais educada, é trabalhar esse amor. Então, como que eu posso, na minha autoeducação, aumentar, melhorar essa ferramenta? Como que eu posso aí notar que o amor está em andamento, em movimento dentro da minha vida? O amor. O quanto que eu realmente percebo em volta de mim essa força nas minhas relações de família, por exemplo. E quando eu penso nas pessoas que estão sofrendo, por exemplo, nessa época de coronavírus, de pandemia, eu tenho lembrado e tenho procurado entender que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo, e a gente ficar pensando nas pessoas que estão agora em situações terríveis, precisando de alguém que as ame. É interessante porque a gente tem visto algumas reportagens. Eu não tenho gostado da televisão, tenho assistido muito pouco. Algumas coisas têm me atraído, alguns programas que estão tão bacanas. Um deles mostrou um grupo de pessoas que perceberam que os animais estão nas ruas sem o alimento que era disponível antes. E aí essas pessoas estão se juntando para ajudar a alimentar os animais. E se os animais são tão importantes assim para as pessoas se preocuparem, vamos imaginar os irmãos aí da Lídia, aí, as pessoas moradoras de rua. Aquele pessoal que tomava conta de carro, eles estão tomando conta do quê agora? O quanto que eu estou preocupado em entender essa situação? Aliás, elas têm máscara, elas têm luva, elas existem, elas estão cadastradas na ajuda lá da Caixa para receber R$ 600. Tem gente que, se a gente não ajudar ela a fazer o cadastro no banco para receber os R$ 600, elas não vão receber. Quanto que eu estou percebendo isso? Eu tomo uma atitude, eu procuro alguém da minha comunidade para começar a entrar em ação, pensando totalmente destituído lá dos meus interesses particulares, não estou mais preocupado com os meus problemas, eu consigo olhar o próximo, assim, usar desse amor. Então, gente, nós estamos vivendo um momento histórico. Muitas coisas que a gente lê no livro aqui do Escola de Aprendizes do Evangelho, nos livros do Emmanuel, do André Luiz, do Humberto de Campos, nós estamos lendo o que está acontecendo agora lá.
e que a gente achava que parecia que não chegava nunca, pessoas achavam que era o ano 2000, e é no ano 2020. Passado 20 anos, nós estamos vendo o mundo parado, e nós, um olhando para a cara do outro, sem saber do dia do amanhã, do emprego, o que vai ser? Se a gente pensar o que Deus está querendo da gente nesse instante, Ele está querendo que a gente se ame. Ou qual é a ferramenta que eu tenho agora? É essa. Ele está dando oportunidade de trabalho. A gente se preparou para quê? Para que foi feito tantas escolas de aprendizes? Edgar Armand falava disso. Então, nós estamos no momento culminante da humanidade. Precisa se formar um monte de gente, se formar moralmente, se formar no sentimento espiritual e ter esse desprendimento, porque alguns podem ajudar de forma à distância, uns não podem ajudar ao vivo por conta de ser grupo de risco, mas quem pode estar ajudando, se for lá ao vivo, por exemplo, ajudar as pessoas nesse momento, tem esse desprendimento. E não é fácil, porque é uma decisão tão difícil. Eu tenho um amigo que no começo eu estava chateado, preocupado, porque ele manteve o trabalho assistencial e eu estava com muito medo, eu gosto muito dele. Depois eu fiquei com vergonha de mim, depois que eu me peguei entendendo que ele estava exemplificando o evangelho. Ele não precisa ir lá de qualquer jeito ajudar as pessoas, ele tem que ir protegido. Ele pode ajudar as pessoas protegido, mas ele está ajudando. E eu, preocupado só em me proteger, deixo a pessoa ficar no relento. Não pode ser assim. Então a gente tem que realmente fazer um exame. Então, nós falamos do amor, nós estamos falando agora do desprendimento, que é a segunda ferramenta. De estarmos desprendidos dessas coisas todas. E muitas pessoas que possivelmente possam perder os seus empregos, pensar que amanhã você recomeça. Você tem que estar desprendido, inclusive, disso, senão a gente não vive. Nós não vivemos. Vários amigos já foram mandados embora. Ou as suas empresas foram fechadas. Uns são funcionários, outros são donos. Mas a vida continua. E eu falo para todos, falo para vocês. Se alguém aqui parar, começa de novo. Começa de novo. Se você fez, foi capaz de fazer, você pode começar de novo agora. Então a gente tem que. Ah, mas eu tinha aí no seu. Esquece disso. O que você tinha, você tinha. Começa de novo. Então, a gente tem que. A gente está sendo obrigado a praticar o desprendimento, se não por bem, por mal, na pressão. Ser humilde para poder ajudar, que é a terceira ferramenta, a humildade, para a gente poder fazer essa travessia da educação do ser, porque só existe educação para quem é humilde. Quem acha que sabe tudo, não aprende mais nada. E tá cheio de pessoas que falam assim, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, ou eu já fiz todo esse curso de escola, já não preciso de mais nada. A gente volta lá no começo, educação é um processo contínuo. Se a pessoa acha que sabe tudo, ela já parou de evoluir. Ela deixa de ser uma pessoa humilde. É engraçado, eu tive uma orientadora no mestrado, tinha 2 pós-doc. 2 pós-doc. E tá de novo fazendo. Então, assim, antigamente chegava no doutorado, hoje as pessoas inventaram outros níveis, e assim é o ser humano, que quer evoluir, se educar. Com certeza, essa minha orientadora, ela tem uma sede de evoluir muito grande. E, por ser humilde, reconhece que ela precisa continuar aprendendo. Então, para que eu possa ser um bom ser humano, para que eu tenha boas regras de conduta e aperfeiçoamento, eu tenho que ter essa humildade e estar sempre aberto para aprender. Agora há pouco eu estava aqui com a minha esposa e ela está fazendo aqui
Está terminando de escrever um artigo aqui, o livro dela, o doutorado dela vai virar livro, né? Então ela está escrevendo aqui. Ela me mostrou um assunto aqui, nós dois tivemos que ficar pesquisando para aprender. Aprender. Esse é o processo da educação e de ser humilde, porque, poxa, ela não sabe, eu não sei, vamos buscar, vamos achar onde que está essa informação. Quarto ponto, quarta ferramenta, né? Quarto apoio para a gente fazer essa travessia. Paciência. Então, nesse processo da educação do ser, da conduta que nós temos, pode ser que eu esteja tendo amor, pode ser que eu esteja tendo lá o desprendimento, pode ser que eu esteja tendo humildade, e mesmo assim eu caia, mesmo assim eu erre, mesmo assim eu pise na bola, mesmo assim eu machuque alguém. Tem duas opções. Ou a pessoa cai em depressão, fala que eu sou a última pessoa do planeta, ou ela vai ter a paciência de entender que isso também faz parte da educação e do processo. Errar é humano, sim. E o erro, quando ele é encarado de forma positiva, ele é como se fosse um adubo. Você pega aquele erro, tira proveito, tira todas as lições daquele erro e, com paciência, constrói uma nova história a partir do erro que você cometeu para você melhorar. É um processo de paciência. Então, se você fica chateado quando você erra, claro, é importante a gente. Você não pode ser um conformado com erro, mas você tem que ser uma pessoa paciente, porque nós não vamos chegar na angelitude assim rapidinho, não. O planeta está passando um momento de transição que está levando 350 anos. Transição. Eu estava assistindo a palestra do Geraldo Lemos Neto, 2 semanas atrás, no Vivência Espírita. Ele falou que a fase de regeneração do planeta Terra vai ter 7.000 anos. 7.000 anos de fase de regeneração. Olha o quanto a gente ainda está longe de um nível espiritual mais pleno. Nós vamos levar 7.000 anos no planeta em regeneração. Nós estamos falando de Jesus há 2.000 anos. Então a estrada é muito longa. O nosso processo educativo, por isso são vidas sucessivas, para você ir angariando toda essa competência, todo esse conhecimento, todo esse sentimento. Tem que haver paciência. Tá? Partindo para o outro ponto, que é a vontade. Eu falei muito dela no começo, a gente volta como uma ferramenta, né? A vontade, ela comanda a nossa ação. E como eu trabalho com isso, eu vou passar um pouquinho do que é o meu trabalho para o mundo aqui do Espiritismo. Tudo nasce no pensamento. Então, você tem uma ideia, você tem um pensamento. Aquele pensamento, aquela ideia, vai gerar um sentimento. Então, vai para o seu cérebro límbico, que é o cérebro da emoção. Passado pela emoção, que é um filtro, aquele impulso que foi uma ideia, que foi um pensamento, que virou uma emoção, vai passar pela razão. Quem desenvolve a razão consegue controlar mais o seu destino. Então, pessoas, elas não deixam, quem é racional não deixa de ser a pessoa que tem a emoção. Mas existe gente que suprime a emoção como se ela fosse algo negativo, e não é. Então a gente vai por essa estrada, a gente tem um pensamento, um impulso, uma ideia, ela se torna uma emoção, ela passa pela razão e ela vira o quê? No final, uma ação. A vontade é isso, é esse processo. Quantas coisas que eu tenho na minha cabeça que eu ponho em ação? Eu tenho que fazer um exame para essa caminhada futura. Quanto da minha vontade eu coloco em andamento? O quanto disso tudo que eu tenho de potencial, do quanto que eu já ganhei nessa escola de aprendizes, eu tenho colocado em prática.
que vem na minha cabeça. Quantas ideias eu já vi outras pessoas terem e eu falei, puxa, mas eu tinha essa ideia, mas outro foi lá e fez na minha frente. Por quê? Porque você não pôs em prática. E o chamamento do homem, da mulher mais educado espiritualmente é não precisar que outro fale o que você tem que fazer. E você sozinho tem essa vontade, tem esse pensamento, tem essa emoção, tenha compreendido lá no ponto da racionalidade e, por fim, tenha colocado isso em ação através da vontade. Vou fazer e faça. O mundo é feito de realizadores, gente. Pessoas que realizam são as pessoas que fazem. Vamos pegar o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que não é uma pessoa espírita. O que aquela mulher fez, gente, lá na Índia, está no mundo inteiro, até hoje todo mundo falando. Ela não tinha recurso nenhum. E o que ela fez ecoa por toda a humanidade. Chico Xavier é outro. Chico Xavier era pobre, pobre, pobre. Funcionário público, todo o dinheiro que ele recebia, ele ajudava os outros, não ficava nada para ele. Esse homem é responsável por muitas pessoas terem sido consoladas, não só as mães. Nós todos que somos espíritas, que estamos envolvidos com todo esse conteúdo, quantas pessoas deixaram de se suicidar porque leram uma obra de Chico Xavier? Porque entraram no centro espírita mantido pela venda dos livros do Chico Xavier. Essa é a força da ação, fazer. Então, nós temos essa condição, todos nós, todos os membros dessa escola de aprendizes podem fazer. Para isso, a gente tem que dar um outro passo, né, que é a decisão. Então, a vontade vem lá no começo, eu tenho uma ideia, é a vontade, aí a decisão é a realização. A decisão, gente, a gente às vezes não toma a decisão porque tem medo de não agradar os outros. Então, o quanto que eu deixo de tomar decisões porque eu estou preocupado com o que os outros vão pensar do que eu faço. Essa é uma questão, porque o quanto que eu ainda... Isso mostra que eu ainda não estou com esse desprendimento todo, que é o recurso número 2 lá. Eu estou desprendido para não ficar preocupado, para tomar uma decisão e não ficar preocupado com o que penso do que eu faço, do que eu penso. Isso é um desprendimento. Você tomar decisões de forma segura, firme, decidido. Eu sei o que eu quero. Mesmo que alguns não gostem. Alguns vão falar, mas essas suas decisões, você sabe o que você quer. Não é teimosia, é domínio. Domínio próprio. E aí você toma boas decisões. E aí, gente, para tomar decisão, vem outro recurso aqui, ó, coragem. Coragem, eu achei uma forma também poética de entender a coragem, né? Coragem, se você dividir a palavra ao meio, você vai achar nela coração e ação. Coragem é agir com o coração. Coragem move o mundo. Só que é o movimento do coração. Se você consegue passar por essa barreira, se você toma uma decisão corajosa, não tem o que segure. Se a gente for pensar nos cristãos corajosos, o maior de todos, que é o próprio Cristo, né? Cristo teve a coragem de se entregar entre dois ladrões de braços abertos, ele que era inocente, sabendo que estava sendo entregue a perder essa vida, né? Tem que ter muita coragem, né, para passar por toda aquela dor, carregar uma cruz, para nos ser exemplo. Então, tem decisões, tem coisas na nossa vida que exigem muita coragem. Não é fácil. Até pessoas que querem ser assim muito dedicadas a causas humanistas, porque elas talvez abram mão de coisas assim do mundo material muito grandes.
O Chico Xavier, por exemplo, foi um homem muito corajoso. O Carlos Bacelli, domingo passado, foi no programa Vivência Espírita também. Diz que ele contou uma história do pai do Chico Xavier, falando assim, estava muito doente no hospital, e o Chico Xavier estava visitando o pai no hospital e sem dinheiro para o tratamento do pai, né? Aí o pai falava assim, meu filho, você está vendendo muito livro? Ô, pai, ô. Meu filho, e esse dinheiro, meu filho? Tá ajudando muitas pessoas, muitas causas. Mas esse dinheiro não pode ajudar a causa do seu pai? O Chico Xavier estava sendo cobrado de forma até assim, é coisa de mineiro, né? Mas estava sendo cobrado pelo próprio pai porque ele precisava de tratamento. Como que ele que ajudava os outros não podia ajudar o pai? E ele sabia que aqueles livros não eram do Chico, não era dele, era dos espíritos. E ele tinha um compromisso assumido de ajudar as pessoas. Aquilo não podia ser revertido em causa própria, nem ao pai. Tem que ter muita coragem para tomar uma decisão dessa. Isso é desprendimento, de novo, muito grande. Então, haja perseverança, que é a oitava ferramenta, né? Esse arsenal de coisas para a gente poder usar para fazer essa travessia do homem que começou uma educação espiritual e agora está querendo mais luz. Porque tudo isso é muito difícil, gente. Por isso que a maioria não faz. A maioria não faz. Exige perseverança. A perseverança dá continuidade. A perseverança, a persistência dá continuidade. Muitas vezes as pessoas que conseguem grandes coisas não são as mais talentosas, são as mais perseverantes. Aquelas que mantêm firme o seu caminho, não desiste nas derrotas, aguenta os dissabores, ela persiste, ela vai. Para fechar essas ferramentas, a gente vai ter a disciplina. Porque a disciplina, ela, na verdade, ela é como se fosse uma substância comum para todas elas. Se você tem disciplina, você consegue trabalhar o amor, e aí vai ajudar lá no desprendimento e na humildade, que junta com a paciência, porque você é disciplinado e você já amestra a sua vontade, aprende a tomar decisões com coragem e perseverança. Isso é ter disciplina. Saber que todo dia você tem que começar de novo. Saber que toda noite você tem que agradecer pelo dia que você teve. Eu que já passei pela experiência de quase morte, eu fiquei muito sensível a esse assunto. Eu consigo realmente de manhã olhar para o sol nascendo e ficar feliz. Só porque eu estou vendo o sol nascer. É impressionante. Impressionante. Então, gente, esse caminhar, esse caminhar da educação é um caminhar eterno. Nós nunca vamos parar de sermos autoeducados. O quanto nós somos autoeducados é que é a pergunta que vocês vão ter que trabalhar aí internamente. O quanto que eu já sou, que eu me percebo autoeducado. O quanto que eu já tomo iniciativas por mim mesmo no sentido de autoeducação, de me nutrir. E lógico, nós somos como o carvão. Perto da fonte, o carvão é brasa. Longe da fonte, o carvão vira cinza. É muito importante a gente estar perto de uma casa espírita, ou como aluno de escola de aprendizes, ou como trabalhador, como colaborador. Sempre muito importante. Então a gente tem que manter. Só que a gente não pode ficar, entre aspas, como o Papa Passe, que a gente fala, né? Centro espírita, pessoas que só querem tomar passe. Elas não dão um passo além na educação espiritual.
Elas só vão no centro espírita como se fosse um hospital, só para aquele momento, para aquela dor. Depois que passa, ela some, ela não aparece. Aí, quando dá mais um probleminha, ela vem de novo. Por quê? Porque ela não está realmente liberta ainda. Ela ainda não é senhora do seu destino. Ela não tem essa educação formada dentro dela ainda. Essa disciplina, essa vontade de manter ali com essa perseverança e buscar melhoria contínua, que é o nome do jogo da educação. Falar, eu tenho que melhorar um pouquinho a cada dia, a cada dia, a cada dia. Então, eu vou abrir aí o espaço para uma ou duas perguntas, né, Dirceu? Ver o que dá para fazer para a gente ver se tem alguma pergunta para responder. Ok, Maurício, vamos lá então, tá? Tem algumas perguntas, não, tem alguns comentários aqui, tá bom? Aí se você conseguir captar, você faz o comentário a respeito, tá bom? Peraí. Tem aqui o Você Dirceu. tá... Eu tô com o celular aqui na frente da minha tela aqui. Então vai lá, então manda brasa, fica à vontade. Ser paciente conosco mesmo faz parte do processo de educação moral do espírito. É um exercício para aprendermos a amar a nós mesmos. A paciência, ela faz parte do processo de educação, sim. Até porque muitas pessoas que a gente deve amar, a gente tem que ter paciência com elas, né? E muitas vezes a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né, Paty? Às vezes a gente não se aguenta a nós mesmos e temos que ter paciência, não desistir de nós. Porque pode ser que o suicídio nada mais é do que uma pessoa que perdeu paciência em si. Ela perdeu esperança e acha que não tem mais como melhorar. O Dani Filippo, aqui a Dani está falando, quantas pedradas levam as pessoas que decidem realmente ajudar? Falamos disso e olha, São José tem muita gente tomando pedrada, viu? Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros espíritos. E olha, Dani, nós estamos vivendo num tempo em que o espiritismo é chamado a dar o exemplo e não temos Chico Xavier mais. Temos a Dani, temos aqui o Maurício, o Dirceu, né, Paty? Temos a Paty aqui do meu lado, minha esposa. A gente vão ser os comuns que agora, na última hora, não tem aquela parábola da última hora? Somos nós, gente. É agora. Como os apóstolos de Jesus, que não eram os mais preparados. Jesus ensinou, e eles eram pessoas muito simples, mas que tiveram essa força de vontade aqui, que é um dos recursos. E eles tiveram desprendimento, quase todos com mortes extremadas, né? Todos na causa do evangelho, mostrando o quanto que a fé era inquebrantável, ao ponto de morrer em paz. Muitas vezes, a gente, quando lê os romances, fala, meu Deus do céu, o mundo melhorou muito, né? Eu dei há 2000 anos para minha filha ler, falei, filha, leia. Aí eu fico lembrando do final, né? Meu Jesus, não é mole. E a Dani faz mais um comentário, né? Você sempre me comove com esse seu olhar para a vida. Olha, Dani, não tem outra forma de viver se não for de forma real, né? Ficar criando um mundo imaginário não é muito do meu estilo. E eu gosto muito de compartilhar a minha vivência pessoal, apesar de em alguns treinamentos de oratória falar que não pode, mas a melhor forma de eu passar a minha verdade é falar do que eu vivi. E não tem, a gente não pode escapar dos nossos erros e acertos, de sermos quem somos. Quem me segue em redes sociais sabe que eu também falo um monte de bobagem, principalmente de política. É mais forte que eu. Mas, gente, eu sou um cara entusiasmado, eu sou um cara que acredita na humanidade, torço pelo país,
torço pelo espiritismo, por tudo aquilo que precisa dar certo. Eu sou uma pessoa que tem energia. Extravasa, o tempo todo eu estou achando alguma coisa nova para fazer e buscando ser útil. Então, assim, essa minha vivência pessoal, quando eu fico lembrando, eu tenho quase que certeza que em algum momento, um ou outro, não é meu desejo, mas se passar pelo que eu passei, que a minha palavra seja uma esperança para você, se você estiver passando uma tormenta. Porque eu passei por uma tormenta pesada e aguentei, acreditei e estou aqui falando com vocês. Então, é isso aí. Perguntas, comentários? Dirceu, Ricardo? Ó, pessoal, não tem ninguém escrevendo, estou olhando aqui. O pessoal aprendeu tudo, eles estão tímidos hoje para poder fazer perguntas. Mas é bacana, realmente, Maurício. Eu acho que realmente você trouxe uma visão bem, bem legal, né? E esse momento que a gente está passando agora, ele cobra isso de nós, né? É o testemunho realmente de tudo aquilo que a gente vivenciou e que a gente aprendeu. Por meio do Espiritismo, por meio de tantos ensinamentos que a gente recebeu. E a tolerância, ela faz parte disso hoje, a paciência, como você bem colocou. Então, esse processo educativo, ele está em nós. Está em nós e está no nosso coração e realmente a gente precisa colocar ele em prática. Né? Pode comentar, fica à vontade. Eu entendo assim que a gente não pode ser passageiro do planeta. O planeta é uma nave. Nós estamos numa nave. Ai, mas nós não podemos ser um passageiro, ficar olhando a vida pela janela. A gente tem que ser protagonista e não passageiro. Apesar que a gente possa, em alguns momentos, estar curtindo a paisagem, mas a gente não pode ter uma vida inútil, uma vida que você, no final da vida, olhe para trás e não tenha visto sentido pelo que você passou. A gente tem que estar buscando a educação. A educação dá a resposta. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai saber o que é a verdade, Dirceu, quando você tem educação. A gente só entende o evangelho de Jesus quando a gente se educa nele. Aí essa verdade nos liberta. Entendeu? Então, é o caminho, é o evangelho. Você entendeu esse caminho, você vai ter a verdade. E a verdade te dá o quê? A vida verdadeira. Caminho, a verdade e a vida. E a paz para a gente seguir, né? Porque se a gente refletir um pouco em tudo aquilo que a gente aprendeu nesse período de escola e tudo mais, por mais que realmente as coisas estão preocupantes, por mais que a gente saiba que a situação vai ficar muito difícil, principalmente em relação à economia, mas a gente já tem dentro de nós uma paz e uma certeza de que a gente vai superar, né? De que a gente vai conseguir vencer, de que a gente vai dar a volta por cima, né? E realmente eu acho que é uma boa oportunidade agora de sermos atuantes, né? De sairmos da janelinha realmente de visita e falar assim, será que eu posso fazer alguma coisa? Né? Porque nunca se cobrou tanto, nunca se esperou tanto do outro. Se você parar no seu portão hoje, você pode ter certeza, 5, 10 pessoas vão passar aqui pedindo alguma coisa, tudo bem, antigamente alguém, uma pessoa ou outra pedia, mas ficou uma coisa mais comum, e hoje as pessoas estão pedindo por necessidade, né, por necessidade. Então... Eu fui na cidade hoje, né, no centro da cidade, eu passei pela Praça Nelson Dávila, e eu pensei que eu ia encontrar a praça vazia. A praça estava lotada. Lotada de gente de rua. Eles não têm para onde ir. A gente acha que eles estão aonde? Estão na rua. E eles não têm aquelas pessoas que comumente mantinham a vida. Porque as pessoas de rua, elas têm uma vida. Só que elas estão sem aquele apoio que elas tinham antes, que mesmo na rua tinha um certo apoio. Eu realmente eu fui para o dentista que fica ali no centro. Falei, gente, tá lotado. Tá lotado. Então, muita gente precisando. Se a gente for em outros cantos da cidade, a gente vai ver
E para eu fechar, eu quero responder aqui a Maria Cleide. Ela falou sobre como viver com tantas tragédias, para fechar minha participação. Eu comumente falo em escola de aprendizes, se eu não falei aqui, eu vou falar, se já falei, vou repetir. Quando a gente fala assim, Deus me dá paciência, Deus fala, ok. Ela manda para a gente uma casca de ferida para a gente conviver, para a gente ter paciência. Como é que Deus vai dar paciência para nós? Ele vai te dar a prova. Vai te mandar uma casca de ferida, a pessoa que vai te cutucar. Aí você vai aprender a ter paciência. Para que Deus mandou tragédia para nós, gente? É para a gente se educar e mostrar que depois de 2000 anos a gente entendeu a mensagem de Jesus. As tragédias são oportunidades e o ser humano, depois de tragédias, ao longo de toda a história da humanidade, a gente sai melhor. O povo japonês saiu da Segunda Guerra Mundial para ser um dos povos mais evoluídos e rápido. Então, esse é só um exemplo. Eu estudei o livro aqui do professor Viktor Frankl, Sobreviveu a Auschwitz. Esse homem se tornou um psicólogo. Ele escreveu baseado na experiência de um homem que viveu no campo de concentração. Alguém aqui acha que existe tragédia maior do que você viver dentro de um campo de concentração, como ele viveu, perdeu a família toda? Sabe o que ele fez com isso? Transformou em salvamento numa nova teoria da psicologia chamada logoterapia, que é fazer terapia voltada a pensar no futuro. Então ele falava assim, por que eu sobrevivi? Porque eu tinha um projeto de futuro. E ele criou toda uma nova área da psicologia baseada nessa experiência. Então, a tragédia, a gente só não vai conseguir passar por ela se eu deixar de ter esperança. Aonde há esperança não há confusão. A gente tem que olhar lá para frente. O momento agora é horrível, é péssimo. Eu estava sentado aqui depois do almoço com a minha esposa, gente. Eu quero minha vida de volta. Eu tô com saudade. Quem aqui não tá? Fala, cara, eu quero trabalhar, eu quero fazer, e você não pode. Eu muito válida do Napoleão Hill. Ele falava num livro assim: pior do que você não poder trabalhar é você ser impedido de trabalhar. Olha só. Eu achava que isso não era real na prática, olha como é que é. Pior do que você não poder trabalhar é você ser impedido de trabalhar. Olha, é o que a gente está vivendo hoje. Nós não podemos trabalhar. Nós não podemos sair de casa. Todo mundo está com medo. E assim, eu quero voltar a trabalhar com a segurança, e eu preciso voltar a trabalhar. Respeito quem não pode, mas você vê como é que é o mundo? Cara, que dilema. Essa tragédia está fazendo as pessoas terem que se acertar. Quem é dono de imóvel está tendo que dar desconto para quem paga aluguel. Quem vendeu vai ter que dar mais prazo para quem comprou. Todo mundo vai ter que se ajudar. Perdão. É isso, pessoal. Legal, Maurício, muito bom. Vou esperar você tomar uma aguinha aí, que eu vou pedir para você fazer o encerramento para a gente, tá bom? Então, só um recadinho que eu quero dar antes para o pessoal. Nosso agradecimento a todos aqui, né? A gente fica muito feliz realmente quando você consegue estar com a gente aqui, é muito legal. O que eu quero reforçar com o pessoal, tem um trabalho lá no GENC que continua muito ativo, né, que é o Sopão, e muitos de vocês participam, já sabem disso, né, que o trabalho não parou. Tem ali guerreiros do nosso grupo que estão ali todo sábado, né, preparando, entregando para aquelas pessoas necessitadas. E outro trabalho também que está muito forte lá, né, que a gente em breve deve ganhar um apoio até da USE de São José dos Campos, é a questão das cestas básicas. É um trabalho que quem puxa muito é o Renato e a Marlene, né, que estão sempre à frente, sempre visitando as famílias, né. Então, a gente queria só divulgar para vocês que vai surgir muito em breve um banner, né, da USE aqui de São José dos Campos, com pontos de coleta de alimentos, tá?
E o Genk, né, a nossa casa, ele se tornou também um ponto de coleta de alimentos, já era, né, mas oficializou agora como esse ponto de coleta. Então, o horário para a entrega dos alimentos lá, para quem quiser fazer doação para cestas básicas, para famílias carentes, e olha que tem muita, viu, gente? É todo sábado, das 15h30 às 17h30, tá bom? Então, a gente aproveita que normalmente o pessoal do Sopão está por lá, e aí vai estar recebendo esses alimentos. Então, aqueles que quiserem fazer doação para as famílias que estão em necessidade, é todo sábado, das 15h30 às 17h30, tá bom? Então, fica esse recado para vocês aí, e se puderem divulgar também para outros grupos, porque a gente já faz uma pequena previsão aqui de que realmente a tendência é que as famílias em necessidade vão aumentar muito, gente, isso não tem a menor dúvida. E a gente vai tentar socorrer, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, venha realmente a gente assistir a quem está passando fome. Depois a gente vê o resto. Tá bom? Legal. Então, um agradecimento a todos, tá? Eu vou pedir para o Maurício fazer o encerramento para nós. Maurício, terminando, tem o Quanta Luz, e a gente já se despede por aqui, tá bom? Maurício, não sai não, depois que você fizer o encerramento e cantar o Quanta Luz, espera um pouquinho para a gente poder bater um papo aqui, eu vou ser o Ricardo, tá bom? Então, por gentileza, faz o encerramento para nós aí, na sequência o Ricardo já coloca o Quanta Luz. E obrigado, amigo, valeu. Agradeço a todos os companheiros aí de jornada, e vamos todos nós unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, e a gente consegue ir visualizando uma energia que brota do nosso coração e vai se expandindo, da gente, do nosso ser, do nosso corpo, e vai tomando os cômodos da casa e vai saindo para fora. E nós podemos imaginar São José dos Campos com vários pontos agora de luz que vai se expandindo. Somos todos nós agora juntos em oração, em pensamento e em sentimento, unindo o que a gente tem de melhor e oferecendo isso para Deus. Oferecendo para Deus poder encaminhar os nossos melhores pensamentos e sentimentos a todos aqueles que sofrem. Vamos pensar, são 3 milhões de pessoas infectadas. Vamos vibrando por cada uma delas. Vamos vibrando por aquelas que ainda não fazem parte desse número, que não sabem da doença. Vamos vibrando por aqueles que estão diagnosticados e estão em casa, podendo repousar e não precisando ir para o hospital, para que elas consigam se curar sem precisar de um atendimento de maior emergência. Vamos vibrando por todos aqueles que estão nesse instante nos hospitais, que estão entubados, que estão ali já num sofrimento maior. Vamos vibrar por todos aqueles que trabalham na área de saúde, todos, enfermeiros, funcionários de limpeza, pessoas dos caminhões e que transportam os insumos, os remédios, os médicos. Vamos vibrando porque são tantos precisando de ajuda, muitos que ficaram doentes, para que eles possam voltar ao trabalho, para que eles possam voltar sãos e salvos. Vamos também vibrando pelas pessoas que têm outras doenças, outros problemas, porque continua havendo pessoas que desencarnam por doença do coração, por pressão alta, por diabetes. A gente vai vibrando por todos aqueles que estão desencarnando no dia de hoje. Vamos vibrar aí pelas crianças que estão vindo ao mundo no dia de hoje, estão retornando para a experiência da carne, para que possam ajudar essa humanidade, que venham já nessa nova fase do planeta, trazendo novos recursos, a boa vontade. Vamos vibrando pelos países agora que estão nesse combate dessa doença no mundo todo, fazendo uma vibração especial pelo nosso país, o Brasil. Vamos vibrar pelos nossos políticos, todos eles,
Não importa se é da situação, se é oposição. Os nossos governantes precisam da nossa oração nesse instante. Precisamos de união, de paz, harmonia, salvar vidas. Vamos vibrando pelas religiões, pelos trabalhos assistenciais que ajudam nesse instante na pandemia. Vamos vibrando pelo nosso irmão Rodolfo e também pelo Genk, pelos trabalhos que aí são realizados, pelos trabalhadores e assistidos e todos os trabalhos sociais. Vamos vibrando pelas nossas famílias, pelos locais de trabalho e também vamos vibrando por nós, especialmente hoje, vibrando para que essa força de vontade, que é o combustível da educação, que a gente se mantenha imbuído e continuar essa autoeducação. E assim, antes de cantarmos quanto à luz, vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade, orando a oração que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz,